Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Moroni, capítulos 8 e 9 no livro de Mórmon. Gostaria, como sempre faço, de convidar cada um, se ainda não fez, a fazer uma oração e fazer a leitura dos capítulos 8 e 9 de Moroni. Dessa forma, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Eu não vou fazer a oração e a leitura para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então eu deixo para cada um fazer a sua. Então, no capítulo 8, é uma epístola do pai de Moroni, né, escrita para ele. E o capítulo 9 é a segunda epístola. Tá? Então são duas epístolas, duas cartas escritas de Mormon para seu filho Moroni. No capítulo 8, a primeira epístola, ele fala, quase todo o capítulo ele fala sobre o batismo de criancinhas. Tá? Ele fala no versículo 10: Eis que te digo que isto deverás ensinar: arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. Sim, ensina aos pais que devem arrepender-se e ser batizados e tornar-se humildes como as suas criancinhas, e serão todos salvos com suas criancinhas. Então ele fala sobre a responsabilidade antes de ser batizados. Tá? Então hoje nós aplicamos o que o profeta nos orientou a fazer, que é o batismo a partir dos 8 anos de idade. Tá? Quando a criança recebeu conhecimento e tem condições de dizer se quer ser batizada ou não, se tem condições já de ter discernimento e responsabilidade sobre seus atos. Tá? No 19 e 20 diz o seguinte: E as criancinhas não podem arrepender-se, portanto é grande iniquidade negar-lhes as puras misericórdias de Deus, porque estão todas vivas nele em virtude de sua misericórdia. E aquele que diz que as criancinhas necessitam de batismo, nega as misericórdias de Cristo e despreza a sua expiação e o poder de sua redenção. Tá? Então o batismo ele serve para arrependimento. Tá? Ele não serve como forma de introdução à igreja, de inicialização, né? Não é essa a finalidade. Batismo é para arrependimento. E como pode se arrepender uma pessoa se ela não tem conhecimento, se ela não tem condições de entender o Evangelho, né? Se ela não tem condições de aprender sobre o discernimento entre o bem e o mal, né? Como pode ela se arrepender, né? Se ela não tem condições de dizer que tal coisa é errada e tal coisa é certa. Tá? Então, aos 8 anos de idade, a criança tem no mínimo o mínimo, né, de responsabilidade. Então ela já pode ser batizada, mas as criancinhas não. Tá? As criancinhas pequenas, elas não têm
essa capacidade. Ela não pode se arrepender de acordo com a Escritura. Tá? 24 ao 26, ele fala o seguinte: Eis que, meu filho, isto não deve ser assim, porque o arrependimento é para os que estão sob condenação e sob a maldição de uma lei violada. E o primeiro fruto do arrependimento é o batismo, e o batismo vem pela fé, para cumprirem-se os mandamentos. E o cumprimento dos mandamentos nos traz remissão de pecados. E a remissão de pecados traz mansidão e humildade. E a mansidão e a humildade resultam na presença do Espírito Santo, o Consolador, que nos enche de esperança e perfeito amor, amor que se conserva pela diligência na oração, até que venha o fim, quando todos os santos habitarão com Deus. Então ele fala sobre o arrependimento, né, que é para aqueles que conhecem a lei, né, e conhecem sobre a violação da lei também. Tá? Então é para esses que é o arrependimento. E logo após o arrependimento vem o batismo. E remissão, e com o batismo vem a remissão de pecados. Tá? E essa remissão de pecados traz mansidão e humildade e a presença do Espírito Santo, o Consolador. Tá? Ele fala um pouquinho sobre como que estava o estado atual da nação. Eis que o orgulho desta nação, ou seja, do povo nefita, mostrou ser a sua destruição, caso não se arrependam. E no 28, nesta parte da terra estão também procurando derrubar todo o poder e autoridade que vem de Deus e negam o Espírito Santo. Então, na atualidade lá daquela época, o povo estava rejeitando já o Evangelho. Eles já não estavam numa fase de quem não tem conhecimento. Eles estavam numa fase de quem tinha todo o conhecimento, tinha profetas no meio deles, e eles estavam rejeitando tudo aquilo. Eles procuravam destruir tudo aquilo, tá? Eles procuravam destruir as Escrituras, os profetas, todas as pessoas que queriam, desejavam guardar os mandamentos, tá? No capítulo 9, então, a segunda epístola de Mormon a seu filho Moroni, ele começa relatando um pouco sobre o que ele estava vivendo ali, tá? Nos versículos 4 ao 6. Eis que estou labutando com eles continuamente, e quando lhes transmito a palavra de Deus com rigor, eles tremem e enraivecem-se contra mim. E quando não uso de rigor, endurecem o coração contra a palavra de Deus. Portanto, temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar com eles, porque se encolerizam tanto, que me parecem não terem medo da morte, e perderam o amor uns pelos outros, e têm sede de sangue continuamente. Têm sede de sangue e vingança continuamente. E agora, meu amado filho, apesar da dureza deles, trabalhemos diligentemente, porque se deixarmos de trabalhar, estaremos sob condenação. Porque enquanto habitarmos este tabernáculo de barro, temos uma obra a executar, para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Tá? Então ele fala que estava muito, ao decorrer desse capítulo também, ele descreve mais detalhes de como que estava a sociedade naquela época, e ele encoraja o seu filho Moroni que não importa o que fosse acontecer, não importa a situação do resto da sociedade, tá? Ele deveria pregar o Evangelho, tá? Trabalhar diligentemente, tá? E dizendo assim que eles têm uma obra a executar,
para vencermos o inimigo de toda a retidão e para que nossa alma descanse no reino de Deus. Tá? Então, quem tem essa função de pregar o Evangelho, todos aqueles que forem chamados a pregar o Evangelho, forem chamados a qualquer chamado na igreja, tá? E quem for membro da igreja, fizer parte do convênio, também é um membro missionário. Então tem essa responsabilidade, né? Se deixarmos de trabalhar, estaremos sob condenação. Tá? Então, membro da igreja, se deixa de trabalhar para pregar o Evangelho com seus próximos e aplicar em sua vida, ele está sob condenação, porque ele já tem, ele tem o convênio. Tá? Então, se ele não trabalhar, ele vai estar negando o Espírito Santo. Tá? Então, que nós possamos pensar nisso, cuidar disso, para nunca deixar de ser diligente no trabalho. Tá? Então, não está falando de perfeição, não tá falando que todas as pessoas que nós formos pregar têm que aceitar o Evangelho, né? Mas está falando de diligência. Tá? Mesmo na situação em que eles, da sociedade que eles estavam vivendo ali, né? Que quando pregavam o Evangelho eles se enraiveciam, procuravam matar eles, expulsavam no meio deles, né? A sociedade por si só estava corrompida, né? E já não aceitavam mais, não praticavam os mandamentos, não aceitavam o Evangelho e não procuravam se arrepender. Mas mesmo assim eles tinham que trabalhar diligentemente. E no 25 ele fala o seguinte: Sê fiel em Cristo, meu filho, e oxalá não te aflijam as coisas que te escrevi a ponto de causar-te a morte, mas possa Cristo animar-te, e os seus sofrimentos, e a sua morte, e a manifestação do seu corpo a nossos pais, e sua misericórdia e longanimidade, e a esperança de sua glória e da vida eterna permaneçam em tua mente para sempre. Tá? Então essas coisas que nós precisamos nos lembrar, mesmo em momentos de grande dificuldade. Tá? Que nós possamos lembrar sempre do sofrimento e morte de Jesus Cristo, tá? Que ele se manifestou para os nefitas depois de ressurreto, tá? Depois de ressuscitar ele se manifestou aos nefitas, tá? Se manifestou aos seus apóstolos lá na terra de Jerusalém, tá? Também. E essas coisas que nós precisamos lembrar sempre, tá? Mesmo em meio à grande dificuldade. Tá? Devemos ser diligentes no serviço do Senhor. Tá? Então, quais são os principais pontos então? Sobre o batismo, que ele serve para o arrependimento, tá? Não tem outra explicação para o batismo, tá? E que só pode se arrepender uma pessoa que tem conhecimento do Evangelho, uma pessoa que consegue aprender, né, a doutrina do Evangelho, e a pessoa que tem a idade da responsabilidade. Tá? E outra coisa que nós aprendemos com esses 2 capítulos, que nós precisamos, não é só precisamos, né? É nosso dever, sermos diligentes, né? Trabalhar em nosso chamado,
pregar arrependimento, pregar mudança para as pessoas, ajudar elas a adquirir testemunho de que elas podem mudar, que elas podem começar de novo, que elas podem mudar, moldar a sua vida de acordo com os ensinamentos de Cristo. Certo? Então essas breves ponderações sobre os capítulos 8 e 9 de Moroni, compartilhe com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Que todos possamos então pensar quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida. Tá? Que nós possamos sempre lembrar para que serve o batismo, nós possamos aplicar continuamente o arrependimento, né, que significa mudança, e que nós sejamos diligentes no serviço ao Senhor. Certo? Então desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Então nos encontramos amanhã, né? Provavelmente eu vou fazer uma live no mesmo horário, e eu sempre publico no grupo, na página da Ala Santo Anjo, quando for fazer a live. Certo? Muito obrigado pela companhia. Um bom dia a todos. Muito obrigado.